João capítulo 4, versículo 43 a 54. João capítulo 4, 43 a 54. Diz assim a palavra de Deus. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Será o texto que nós iremos ver nessa noite, um texto muito edificante para nós, que nos traz ensinamentos valiosos. Mas antes de nós irmos para a exposição da palavra de Deus, nós vamos mais uma vez em oração a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, ó Deus, queremos Te pedir a iluminação do Teu Espírito para que possa agir em nós, nos esclarecer a Tua palavra, aplicá-la em nosso viver, para que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da Tua verdade. Também Te pedimos, ó Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa agir grandemente e que essa pessoa possa se prostrar aos Teus pés e compreender e crer. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos então focar agora a partir do versículo 46. Eu li os versos anteriores porque eles traziam um contexto. Se nós olharmos a narrativa, fala antes disso, no capítulo 4, sobre que muitos vieram a crer no Senhor Jesus Cristo em Samaria. Tem aquele episódio conhecido da mulher samaritana, onde ela creu e depois testemunhou, e muitos vieram a crer, e outros vieram escutar o Senhor Jesus Cristo e crer. Daí depois tem um relato, aquele muito conhecido, onde o Senhor Jesus Cristo fala que os profetas não têm honra na sua própria pátria, um versículo também muito conhecido entre nós, e ele chega então a Caná da Galiléia, onde começa a nossa história. Então o título da nossa mensagem nessa noite é da desesperança à fé viva em Cristo. E realmente era nessa situação que nós olhamos esse texto, que esse oficial do rei estava. Seu filho doente, ele foi buscar talvez
a última opção que ele tinha, depois de ter corrido e ter buscado de tantas outras formas. Mas nós precisamos entender quem era esse homem. E começa assim, dizendo a palavra de Deus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então aqui diz que Jesus pela segunda vez chegou a Caná. O primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo foi feito naquele casamento, onde ele transformou a água em vinho. É por isso que no versículo 54 diz que fez este segundo milagre. Então, porque o primeiro foi aquele milagre de transformar água em vinho. Mas quem que era o oficial do rei? Naquela época, o rei era o Herodes Antipas. Então, na verdade, esse homem era um servo desse rei, mas era um homem que possuía posses, que possuía até certo uma posição e tinha todos os recursos possíveis. Então, esse era o oficial do rei. Mas nós vemos que mesmo ele tendo toda essa pompa, tendo toda essa condição financeira, tudo isso diante da doença do seu filho era algo inútil. Toda a sua influência não adiantaria. O dinheiro não podia comprar a vida do filho. E nós vemos isso hoje nos nossos dias. Quantas pessoas que têm uma condição financeira excelente vão para fora em busca de tratamento e muitas vezes não são curados e gastam todos os seus recursos. O prestígio também desse homem não podia deter a morte. A ciência daquela época não poderia ajudar o homem. Hoje nós sabemos que Deus, por sua graça, permite que a ciência ela haja para o nosso bem também, trazendo os remédios, medicamentos, vacinas que podem nos ajudar. Mas naquele tempo isso não existia. Então nós vemos que esse homem ele reconheceu a sua impotência e correu a Jesus em busca de socorro. Talvez a sua última esperança. Mas nós trazendo aplicação espiritual. Isso é muito parecido com a nossa situação quando nós estamos afastados de Deus. Nós podemos ser moralmente respeitáveis, pessoas intelectuais, bem-sucedidos, mas espiritualmente todos nós, antes de Cristo, estávamos à beira da morte eterna. Todos nós. Não havia esperança nenhuma em nós. Por mais que nós não matássemos, talvez não roubássemos, porque seguíamos certas regras, porque éramos pessoas que tinham uma certa postura moral, isso não seria suficiente para nos livrar da morte eterna. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nenhum mérito humano pode reverter, seja posição social, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa. E assim como aquele pai, esse oficial, olha para o leito do filho e vê o inevitável, todos nós um dia precisamos olhar para a nossa alma e enxergar a condenação que se aproxima. Todos nós precisamos olhar que talvez 70, 80 anos, muitas pessoas talvez, algumas pessoas cheguem a 90 anos. Isso não é nada comparado a uma eternidade. Isso apenas é um pequeno pedaço na linha do tempo, comparado à eternidade. Então nós vemos a necessidade que tem de nós avaliarmos a nossa condição.
E quantos hoje nos nossos dias não se apoiam em riquezas, prazeres, amizades, religião formal, mas nada disso pode nos livrar do juízo eterno? Será que algum de nós ainda não nos vimos numa situação que nós estamos desesperados espiritualmente, quanto aquele pai estava fisicamente? Quando Deus nos mostra o nosso pecado, quando nós compreendemos o quão mal nós somos, apesar de no passado nós olharmos e acharmos que éramos bons, quando nós compreendemos a gravidade do nosso pecado diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é santo, 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 isso traz um sentimento de desespero. E agora? Como eu posso ser perdoado? Como eu posso ser reconciliado? O Thomas Watson, ele diz que até que o pecador veja a sua miséria, ele nunca buscará o remédio em Cristo. É por isso que até mesmo antes de nós vermos a grandiosidade de Cristo, nós precisamos primeiramente lidar com o nosso pecado. Lidar com a nossa limitação. Quantos hoje não focam muito na teologia da prosperidade, num evangelho fácil de decisionismo? Mas não, nós precisamos ser confrontados com a lei de Deus, com o padrão de Deus, para avaliarmos o nosso eu e vermos o quanto nós necessitamos de Cristo. Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma repreensão a esse homem no versículo 48. Eu quero que todos atentem. Ele diz que, então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aqui, Jesus faz uma repreensão à fé superficial desse homem. Porque esse homem, ele foi apenas atrás de milagre, de cura. Ele não foi atrás do Salvador. Ele não foi atrás de um Salvador. Ele só queria apenas um milagre, a melhora da saúde do filho dele, que ele não viesse morrer. E quantos hoje, nos nossos dias, eles não querem Cristo apenas como um solucionador de problemas terrenos? Que eu só busco a Cristo quando eu preciso que Ele me ajude no meu casamento. Que eu só busco Cristo quando eu estou com um problema de enfermidade, problema financeiro ou qualquer outra coisa. Na verdade, essas pessoas, elas desejam um alívio momentâneo, mas não uma redenção eterna. Eles estão olhando apenas para o aqui e agora, e eles não pensam acerca da eternidade. A fé verdadeira, ela não nasce da visão de milagres, mas da submissão à palavra de Deus. Eu quero que todos abram em Romanos 10, versículo 17. Porque esse é o pior erro que nós podemos nos apegar. Diz o seguinte a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que nos mostra o caminho. É a palavra de Deus que vai nos guiar até Cristo, e não milagres, não fatores sobrenaturais ou qualquer outra coisa. Muitas pessoas, infelizmente, no nosso dia, quando vão à igreja, eles buscam apenas prosperidade, cura, solução de crise, mas eles não desejam ser libertados do pecado. Essa fé, obviamente, não é uma fé salvadora. Ela apenas tem um interesse temporário. E é isso que nós vemos. É por isso que muitos desistem.
É por isso que muitos não permanecem, porque eles vão em busca de determinada coisa. E se essa coisa vem, logo eles desanimam e voltam seus olhos para outras necessidades. Agora, quando as pessoas vão por causa de Cristo e se apegam em Cristo, elas não desistem, elas continuam, elas permanecem, elas perseveram. É aí que está a diferença. E eu preciso, como cada um de nós precisamos avaliar. E na nossa semana, nós buscamos a Cristo apenas quando passamos por um momento de aflição, ou nós temos um relacionamento diário com Cristo? O buscamos, o amamos, nos deleitamos na sua palavra, ou somente em aflição, mas quando a dor passa, eu abandono. Quando é suprida aquela minha necessidade, eu deixo Jesus de lado. Como tem sido o meu relacionamento? A minha fé, ela é baseada em benefícios ou na glória dele como Senhor e Salvador? Aí é que está a diferença. Aí é que nós vemos se Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, ou se nós vemos ele como o gênio da lâmpada, como o Papai Noel, ou como um curandeiro. Não, ele é nosso Senhor, ele é nosso Salvador. Jonathan Edwards, ele diz que o hipócrita pode se comover com sinais e maravilhas, mas somente o convertido se prostra diante da majestade de Cristo. E é esse que é o centro do Evangelho. É Cristo Jesus. Ele é a boa notícia de salvação. Que o Filho unigênito de Deus veio a esse mundo, viveu a vida que nenhum de nós poderíamos viver em perfeita obediência a Deus e se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Essa é a majestade. Quando nós compreendemos o nosso pecado e nós olhamos para Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, o verdadeiro convertido, ele vai se prostrar diante da majestade de Cristo Jesus. Ele vai ver o quanto ele é precioso, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é glorioso. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele continua e ele diz o seguinte a esse homem, no versículo 49 e 50. Depois de Jesus advertir aquele homem e fazer uma repreensão, então ele vai trabalhar nesse homem. E ele diz o seguinte: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aqui nós vemos que Jesus vai exercitar a fé desse homem, porque ele tinha uma fé superficial apenas em milagres. Ele queria que Jesus fosse com ele até lá, mas Jesus não faz da maneira que ele quer. Jesus, apesar de esse oficial insistir, ele não vai fisicamente. Ele apenas fala: vai, o teu filho vive. Aqui está o teste, como é para todos nós: o crer sem ver. O homem precisava confiar somente na palavra de Cristo. E nós precisamos entender que esse é o cerne da fé salvadora. Porque nós podemos olhar a nossa situação agora. Nós não vemos o céu, mas cremos na promessa de Cristo.
Cremos que há um lugar para aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo, que iremos passar a eternidade com Deus, que Ele há um lugar especial para o seu povo. Então nós cremos na promessa dele. Nós não vemos o perdão escrito em tábuas de pedra, mas confiamos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós confiamos que a obra perfeita naquela cruz, que o sangue derramado do Filho unigênito de Deus é suficiente para que eu seja perdoado dos meus pecados. Isso é fé. Nós não vemos Cristo hoje, mas o amamos e o confiamos nele. Mesmo nós não vermos Jesus Cristo, vermos a sua pessoa, nós o confiamos. E hoje, na vida do cristão, ele é o bem mais precioso que nós temos. Ele é aquilo que é fundamental na nossa vida. Então, fé não é exigir provas, mas é descansar na promessa de Deus. Nós devemos confiar nas promessas de Deus. Nós devemos confiar na vida eterna. Nós devemos confiar na obra perfeita de Cristo, sua morte, sua ressurreição. Nós devemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, por mais que a ciência avance e comece a tentar achar contradições na palavra de Deus. Nós afirmamos que não, que a Bíblia é inerrante, que ela é a palavra de Deus, que ela é suficiente para nós, que tudo que nós precisamos, tudo que nós temos está nela. Mas e nós? Será que talvez não estamos exigindo alguns sinais, esperando algumas sensações para crer, ou a palavra de Deus é suficiente? Infelizmente, hoje, com o misticismo no meio do cristianismo, muitas pessoas têm criado experiências tentando se relacionar com Deus. E isso é um perigo que nós precisamos ter. De acharmos que se formos a um monte, se fizermos determinadas coisas, se orarmos em determinada posição, se usarmos determinadas palavras, nós iremos mudar Deus. Nós iremos ter o favor de Deus. Ele irá se manifestar a nós. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim. Nós devemos confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Ela é suficiente. E também nós, os que cremos, sabemos e confiamos porque nós temos o Espírito Santo, que é o selo da promessa, que revela para nós que nós pertencemos a Deus e nos revela o que a palavra de Deus quer nos ensinar. A fé não repousa em experiências, mas no próprio Cristo revelado na palavra. É Cristo do princípio ao fim. Ele é a promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15. Tudo o que vinha acontecendo e Deus trabalhando com o povo de Israel apontava de forma plena para quando viesse Cristo Jesus, que Ele iria cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que Ele seria o Messias, que Ele viria e se entregaria pelo seu povo. E é isso que acontece. Após esse homem crer na palavra de Jesus, nós vemos que vai acontecer algo maravilhoso na vida desse oficial, que é o texto que nós continuamos, versículos 51 ao 53, que diz o seguinte: E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem,
às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aqui então nós vemos a confirmação que aquele homem teve, porque ele creu na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo, e houve transformação. Nós vemos que esse homem ele foi surpreendido pelos seus servos, e ele quis saber em que hora isso tinha acontecido, porque era um caminho longo de Caná, até Cafarnaum, onde estava o seu filho. E os seus servos falam que foi e ele compreende que foi naquele mesmo momento em que o Senhor Jesus Cristo falou: vai, o teu filho vive, no versículo 50. Então nós vemos que o resultado não foi apenas aquilo que esse homem buscava, um alívio físico, mas houve uma conversão espiritual, porque nós vimos o resultado. Diz aqui no versículo 53 no final: e creu ele e toda a sua casa. Então, o Senhor Jesus Cristo não apenas salvou fisicamente o filho desse homem, mas ele o salvou eternamente. Eternamente. Esse homem creu que Jesus Cristo era o Messias. Isso nos ensina que os propósitos dos milagres do Senhor Jesus Cristo sempre não eram apenas curar corpos, mas salvar almas. É por isso que nós continuamos pregando o Evangelho, porque nós poderíamos falar acerca dos feitos de Jesus e exaltarmos o poder sobrenatural, mas o alvo sempre foi salvação de almas. O alvo sempre foi transformação de vida. E a fé genuína, ela traz isso. Ela traz impacto. Ela traz frutos visíveis. Transformação de vida. Impacto na família. Obediência a Deus. Então, a salvação sempre ela vai produzir frutos. Ela sempre vai mudar a forma como nós vivemos. Todos os planos que nós tínhamos, tudo aquilo que nós almejávamos, agora o nosso alvo passa a ser a eternidade. Nós começamos a olhar para Cristo, nós deixamos de pensar mais em nós mesmos e começamos a olhar mais para Deus. Onde a fé é salvadora, a mudança. O pecador deixa os ídolos, a soberba, pecados ocultos e passa a viver para Cristo. E não foi isso com cada um de nós. Quantos ídolos tinha em nosso coração? Não apenas falamos dos católicos romanos, que obviamente eles têm uma idolatria muito grande, mas o nosso coração, todos os ídolos que nós tínhamos, tudo aquilo que nós priorizávamos. Também a própria questão do orgulho. A salvação, quando nós compreendemos, ela nos deixa mais humildes, porque nós passamos a compreender que nós não merecíamos. E quem somos nós perante um Deus santo, um Deus justo? E quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos ter misericórdia e graça, porque nós sabemos que é uma obra soberana de Deus, uma obra sobrenatural, que somente Deus pode mudar aquele coração de pedra e transformar num coração de carne. Então nós vamos ser pacientes, nós vamos ser perseverantes em oração, nós vamos procurar o bem, nós vamos lidar com calma, porque Ele foi assim conosco. Ele foi misericordioso. Ele por tantos anos trabalhou em nosso coração. Nada foi por acaso, tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas, quando nós olhamos as dificuldades talvez que nós passamos, os momentos difíceis, as lutas,
Tudo aquilo tinha um propósito, até nos levar aos pés de Cristo. Foi isso. Nada em nossa vida foi por acaso. Nada em nossa vida foi em vão. E aí nós precisamos avaliar. A nossa fé em Cristo trouxe transformação real? Eu tenho uma nova vida, hoje eu tenho novas feições, novos desejos. Eu busco no meu trabalho honrar e glorificar Deus, ser luz e sal. Eu tenho procurado ter paciência, mansidão, humildade, alegria. Mesmo em momentos difíceis, eu posso me alegrar em Cristo Jesus. Eu posso confiar em suas promessas. Eu posso descansar nas promessas de Deus. Eu posso ter paz, mesmo que o mundo aí fora esteja caindo. Isso é algo maravilhoso que a conversão faz. A nossa família já percebeu o impacto da fé, aquelas pessoas mais próximas de nós. Elas veem a diferença que Cristo Jesus faz em nosso coração, em nosso viver, em nossos gostos. Richard Baxter, ele diz que a fé que não muda o coração não salva a alma. Então, a verdadeira conversão, ela vai produzir bons frutos. Por isso que todos nós agora devemos olhar para o nosso coração, ver a nossa condição. Porque sem Cristo, como diz Efésios 2:12, nós estamos mortos em delitos e pecados, sem esperança. Mas quando nós confiamos em Cristo Jesus, crucificado e ressurreto, nós temos esperança. Esperança de vida eterna. Esperança que quando nós fecharmos nossos olhos e abrirmos novamente, nós estaremos diante do nosso Salvador. E lá nós seremos consolados. Lá nós não sofreremos mais o que nós sofremos hoje na luta contra o pecado, que nós muitas vezes falhamos, erramos contra Deus. Lá não. Lá a morte não nos poderá deter. O pecado não fará mais parte da nossa existência. Lá será uma vida em perfeita comunhão com Deus para todo sempre, onde nós desfrutaremos de um relacionamento íntimo muito profundo com nosso Senhor e Salvador. Porque infelizmente hoje muitas pessoas, elas baseiam a sua fé não em Cristo Jesus, mas em sinais, emoções, circunstâncias. Por isso é muito importante, e nós podemos avaliar o quanto nós compreendemos o Evangelho. Porque muitas pessoas, quando você questiona acerca da conversão, eles vão falar apenas de emoções, de sinais, de experiências com Deus, mas não vão falar sobre o trato de Deus com o pecado, com a alma, que mudou não apenas feições, mas que mudou o meu coração, que eu de rebelde, agora eu posso amar a Deus, que de inimigo, agora eu me torno filho de Deus, perdoado, aquele senso de paz, minha dívida foi paga, como nós vimos semana passada, minha dívida foi cancelada. Esse é um sentimento que vem. Não é apenas circunstâncias, qualquer coisa que pode fazer com que logo eu desanime, porque eu tenho uma esperança eterna, porque minha vida não é mais a mesma coisa. Eu quero que todos abram um pouquinho mais para frente, no capítulo 5 de João, versículo 24, que diz o seguinte:
na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O caminho de salvação, ele continua o mesmo: arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Não é fazer um curso de teologia, não é buscar um conhecimento do mundo, mas é nascer de novo. É ser transpassado pela verdade do Evangelho. É compreender quem eu era, quem Cristo é, e que somente Ele pode solucionar o meu problema. Porque o meu problema se chama pecado. E não há nada que eu possa fazer diante de um Deus que é santo. E por isso eu tenho que me apegar somente em Cristo Jesus, em sua vida perfeita, em seus méritos, em sua morte, em sua ressurreição. Assim como aquele pai e a sua casa, a nossa vida, ela é impactada quando nós cremos verdadeiramente. A nossa vida nunca mais é igual da mesma forma. Nós começamos a deixar de olhar muito mais para o terreno, para o aqui e agora, e nós passamos a olhar para a eternidade. Nós passamos a ter muito mais gratidão no nosso coração. Porque daí nós consideramos Cristo como precioso. Nós nos apegamos à sua palavra. Nós começamos a querer nos comunicar com Ele, para agradecer, para ser grato, porque Ele passa a ser a pessoa mais importante da nossa vida, porque Ele passa a ser o bem mais precioso que eu tenho. Eu tendo Cristo, eu tenho tudo. Sem Ele, eu não tenho nada. Nada nesse mundo pode nos preencher. Nós vemos aqui que Cristo, então, ele não desceu à casa desse oficial. Ele apenas falou. E hoje ele também fala por meio da sua palavra. João 3, também nesse mesmo livro, no versículo 36, ele diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós precisamos nos atentar muito ao que esse texto nos diz. Porque quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é perdoado, é reconciliado, tem a vida eterna. Mas aqueles que não creem estão debaixo da ira de Deus. Aquela mesma ira que foi despejada sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz. Que ele foi moído. O cálice da ira de Deus, nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos entender sim, que terrível é cair nas mãos de um Deus que é santo, santo, santo. Quando nós olhamos para o nosso pecado, nós vemos o quão sujo ele é. E pensa isso diante de um Deus que é santo, que é puro, que não pode haver o mal. E quando nós colocamos todos os nossos pecados cometidos em vida, o que é isso? Qual a punição que nós merecemos? É por isso que nós temos que correr para Cristo. Nós devemos contemplar Cristo e nos lançar aos pés dele para a salvação eterna. Não se contentar, como muitos hoje têm, em buscar apenas bênçãos terrenas. Isso aqui é tudo passageiro, vai ruir, vai virar pó. Meus certificados, minhas formações, minhas casas. Muitas pessoas sonham em comprar casa na praia. Não que isso seja errado, mas seu coração está ali. Os objetivos nunca é voltado para a eternidade. Não que nós não devemos buscar uma boa condição,
Todos nós devemos um bom trabalho, dignidade e usar para glorificar a Deus. Mas nosso coração não tem que estar nisso, que são coisas terrenas. Nós temos que olhar para a eternidade, nós temos que olhar para Cristo Jesus. Porque Ele, a partir do momento que nós cremos, a nossa vida passa a pertencer a Ele. A nossa vida é dele. Nós vemos então que esse texto mostra que esse oficial ele buscou uma cura passageira, mas Cristo lhe deu a vida eterna. Esse mesmo Deus que é misericordioso e que foi bondoso com esse homem, que o salvou, ele veio pedir simplesmente a cura do seu filho, mas recebeu a vida eterna. Esse é o Deus que continua salvando pecadores, dando a vida eterna e continua sendo paciente, benigno, amoroso. Nós vemos que o Evangelho ele é uma mensagem também que muitas vezes nós como reformados não gostamos de falar. Nós queremos dar uma ênfase muito grande à ira de Deus, mas é uma mensagem de amor de Deus, é uma mensagem de misericórdia, de perdão, de paz. Essa é a ênfase também que nós devemos dar no Evangelho. Hoje, talvez muitas pessoas podem estar buscando apenas alívio, mas Cristo sempre oferece algo que é infinitamente maior, a salvação da alma. E nós devemos lembrar nisso, até nós que cremos, quando nós vamos levar as boas novas de salvação, nós estamos levando o bem mais precioso que essa pessoa pode ter. Nós estamos levando aquilo que é mais importante, que é a salvação da alma dessa pessoa. Por isso, se há pessoas que ainda esperam sinais, nós não vamos ter sinais. Nós temos a palavra de Deus, que ela é suficiente. Nós temos o Evangelho que é nos passado, séculos após séculos, que continua o mesmo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo para a salvação, e vocês encontrarão o perdão, encontrarão a vida eterna. Continua sempre o mesmo caminho, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa fazer algum sinal, aparecer fisicamente para nós, porque Ele é Deus. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Quando Ele quer transformar, Ele transforma. Quando Ele quer entrar, Ele não bate a porta. Ele quebra e entra, porque pertence a Ele. Então, nós devemos continuar firmes, confiantes que o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. Que Ele transforma, que Ele salva, que Ele muda aquela pessoa e essa pessoa vai produzir bons frutos, dignos de arrependimento. Que Deus nos ajude, que possamos ter coragem também essa semana, todos nós, para levarmos essa mensagem de salvação. Porque esse é o poder de Deus. Nós não precisamos de experiências pessoais, não precisamos mostrar algo sobrenatural para a pessoa, mas devemos ser fiéis e pregar aquilo que a palavra de Deus diz e deixar que o Espírito Santo de Deus haja e transforme corações. Porque é assim que Ele age, que Ele faz, como fez com esse homem que buscou apenas algo simplório, mas Deus salvou a sua família. E isso traz uma mensagem valiosa para nós, que nós não devemos perder também. Nós devemos continuar orando pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos que nós amamos. Porque a palavra de Deus nunca ela vai em vão. Obviamente devemos pregar também, mas orar, sabendo que Deus é fiel, que Deus é justo e que Deus salva. Que Deus nos abençoe nessa noite.